Neste exato momento, Putin perdeu tudo de novo. O bunker não pensa que ele é invencível, mas a realidade atinge o Kremlin com força. 4 anos de guerra, Donbass não foi conquistado e na Rússia a crise destrói todos os planos. Choque. O segundo maior exército do mundo está sem meias e sem nada por baixo. O inimigo está queimando por dentro e na linha de frente o inferno acontece em todos os níveis. Sensação? Os F-16 estão abatendo drones russos com mísseis baratos e eficazes. O Kremlin está em pânico. Será este o fim do terror dos Shaheds de Putin? A crise do combustível está destruindo o império do petróleo de Putin. Inflação, escassez e caos. Chegou até Moscou. Notícia explosiva. O Kremlin e a Índia estão lançando uma nova arma mortal. A Aliança Infernal prepara uma nova onda de destruição. Tudo isso a seguir na nossa edição Ponto Infernal. O milagre não aconteceu. Putin rejeitou de forma surpreendente a paz de Trump. O bunker acha que pode conseguir tudo e até mais continuando a guerra. No entanto, as fake news da propaganda estão sendo completamente destruídas. A realidade atinge o Kremlin e o exército de Putin. Há quase 4 anos, as tropas russas não conseguem capturar toda a região de Donbass. BA. Putin está em uma crise total em seu país. Tudo está se desfazendo e explodindo pelas costuras. Mais detalhes. Assista agora mesmo. Ele iniciou esta guerra como uma missão histórica e um projeto para restaurar o império. Todos devemos admitir, e já falei sobre isso, que o colapso da URSS foi a maior catástrofe geopolítica do século. Mas ele transformou a Rússia em uma catástrofe econômica, geopolítica e humana. Tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Hoje, Vladimir Putin está preso em sua própria armadilha. E quanto mais tempo a guerra dura, mais isso se torna evidente. Ele não tem mais saída. Enquanto a frente está estagnada e Moscou tenta desesperadamente apresentar rearranjos táticos. Como vitórias estratégicas, um episódio muito mais importante aconteceu a portas fechadas no Kremlin. Como escreve o comentarista do The Guardian, Simon Tisdall, na semana passada, o presidente do Zemstva, Donald Trump, por razões desconhecidas, estendeu ao ditador russo uma tábua de salvação na forma de um acordo preliminar que, na prática, recompensava a agressão. Na mesa em Moscou havia um documento que dava ao Kremlin exatamente aquilo pelo que ele, na verdade, iniciou a guerra. O controle sobre parte dos territórios ucranianos. Mas Putin, que sofre de fantasias neoimperiais e problemas de legado, disse não. Ele acredita que pode conseguir tudo isso e até mais, continuando a luta. Ele convenceu o idiota Trump de que a vitória da Rússia é inevitável e que os intrigantes europeus são os verdadeiros elementos beligerantes. No entanto, suas suposições são fundamentalmente erradas. Quase 4 anos de grande guerra. A outrora segunda maior força militar do mundo ainda está presa onde começou. Paralelamente, dentro do país, tudo o que ainda se mantinha de pé está desmoronando. Após 2 anos de crescimento efetivo, impulsionado pelos gastos militares, as receitas de petróleo e gás da Rússia caíram 27%. A inflação está em 8% e as taxas de juros estão acima de 16%. Ao mesmo tempo, as estatais estão afundando em dívidas, os investimentos estrangeiros praticamente desapareceram, a importação de bens estratégicos ficou 122% mais cara e os impostos para a população estão aumentando. A economia russa agora é composta por 2 partes, 2 sistemas, o militar e o civil. É exatamente assim que está acontecendo. Eles vivem sob leis diferentes. O setor militar recebe dinheiro gratuito do orçamento e também recebe empréstimos subsidiados a taxas reduzidas. Já o setor civil vive sob altas taxas de crédito estabelecidas pelo Banco Central. São 2 partes diferentes da economia. Mas o problema é que o setor militar consome o dinheiro do orçamento, enquanto o setor civil traz dinheiro para o orçamento. No entanto, o que acontece é que toda a economia russa está migrando para o setor militar, enquanto o setor civil está diminuindo. E isso significa que a base de receitas do orçamento está diminuindo, enquanto os gastos com fins militares estão aumentando. Por isso, a economia russa está distorcida, assim como era distorcida a economia da URSS. É isso que está acontecendo hoje. Ou seja, hoje a Rússia está caminhando na direção da União Soviética. Mas o principal golpe não é econômico, e sim estratégico. A Ucrânia encontrou um ponto fraco sobre o qual preferem ficar em silêncio em Moscou, o coração energético da Rússia. As refinarias, os oleodutos e a frota fantasma de petroleiros que o Kremlin usa para contornar as sanções. Tudo isso agora está na mira dos drones ucranianos.
A Ucrânia alcançou uma abrangência tão sistêmica, eu diria, de cobertura do setor de refino de petróleo e do complexo de refino da Rússia. Ao mesmo tempo, os drones começaram a chegar a áreas onde antes não chegavam, ou seja, praticamente nenhuma região da vasta parte europeia da Rússia, estendendo-se até os Montes Urais, pode se sentir verdadeiramente segura em qualquer momento. Os ataques à retaguarda russa estão causando verdadeiro pânico. 2 gigantes, Rosneft e Lukoil, estão registrando falhas no fornecimento. Compradores asiáticos, principalmente a China, começam a se distanciar, temendo as sanções secundárias americanas. Sanções. A exportação europeia de petróleo, em primeiro lugar, trata-se de sanções secundárias. Agora estamos vendo como a China e a Índia adotaram uma posição de sobrevivência após a imposição de sanções em 22 de outubro contra a Rosneft e a Lukoil. Mas, em particular, também vemos tentativas de contornar essas sanções com a ajuda de uma frota clandestina, redirecionamento de entregas e outros tipos de manipulações que ainda permitem que esses países, com um grande desconto, o que é muito vantajoso para eles, continuem comprando petróleo russo. É por isso que o mito sobre a inevitável vitória da Rússia é considerado pelos especialistas nada mais do que uma cortina de fumaça propagandística. Assim, os conselheiros de Putin pressionam sobre os sucessos em Avdiivka e Pokrovsk, afirmando que Moscou supostamente fortaleceu suas posições de negociação. Mas, na verdade, esses avanços são insignificantes e de forma alguma mudam o quadro estratégico. A mãe Rússia, que tinha superioridade numérica, ainda assim não conseguiu subjugar a Ucrânia. E essa é uma derrota de proporções históricas. Uma derrota que é medida por números chocantes. Mais de 280 mil mortos e feridos apenas nos primeiros 8 meses de 2025. E cerca de 1 milhão durante toda a guerra. Novas coberturas de algodão para a Rússia. Engels, Volgogrado, Belgorod. A linha de fogo já ultrapassou em muito as fronteiras da Ucrânia. Pássaros de ferro rugem lá de dentro. Choque. O exército da Segunda Guerra Mundial ficou sem roupas íntimas e meias. E isso não é de todo ruim para os ocupantes. Todos os detalhes do inferno logo de cara. Em nossa revista militar... Drones em Engels, Rússia. Os ocupantes possuem um aeródromo e um depósito de petróleo. Drones também sobrevoaram Volgogrado, onde provocaram uma reação violenta dos moradores locais. Em 13. Os ocupantes dormem inquietos perto da fronteira de Belgorod. Bem, enquanto os ucranianos atacam alvos militares russos, estes, por sua vez, continuam bombardeando civis na Ucrânia. Este é um vídeo das consequências do ataque noturno a Chernihiv, na Ucrânia. As tropas russas atacaram Oktirka, na região de Sumy. O impacto foi registrado no telhado e na parede de um dos apartamentos em um prédio de 9 andares. Ao mesmo tempo, o presidente americano Donald Trump, que se propôs a mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia, afirma que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, supostamente não está pronto para aceitar um chamado plano de paz. De acordo com a legislação dos EUA, aprovada ainda durante o governo Trump em 2017 e a lei assinada por Trump, os EGEGNUA não reconhecerão quaisquer territórios que a Rússia tenha anexado na Ucrânia desde 2014, pois novamente existe uma lei correspondente. Ou seja, se vocês querem fazer o que está escrito neste plano, reconhecer os territórios da Rússia para começar, mudem a legislação interna. A sua própria lei não permite que vocês façam isso, ou seja, aqui também. Além disso, o próprio iniciador da consulta é externo, não é? E sem a expertise do Departamento de Estado e do Congresso, isso é ilegal. E até mesmo as consultas dentro desses próprios pontos também contradizem a legislação do EUA. Como Trump sabe negociar, há um exemplo. Após a resolução do conflito pelo presidente do Zepaila, começaram confrontos armados na fronteira entre a Tailândia e o Camboja.
Numerosos assassinatos, estupros e outros crimes no país africano, males são cometidos por militantes do corpo africano, que está subordinado ao Ministério da Defesa da Rússia e veio para substituir o Wagner. Assim, a Ucrânia, conhecendo a traição dos russos, também não está protegida contra a repetição do conflito. É importante ressaltar que não há absolutamente ninguém que possa oferecer qualquer tipo de garantia ou assegurar que isso realmente acontecerá. No contexto das garantias de segurança, trata-se da guerra do nosso exército e não de sua destruição. E no que diz respeito à paz, vemos que querem destruir o exército da Ucrânia. O filho e genro do presidente americano Donald Trump Moloch não descarta a possibilidade de seu pai se distanciar da guerra. A Rússia entrará em conflito com a Ucrânia caso as tentativas de alcançar a paz sejam mal sucedidas. A Rússia apoia as negociações de paz com o único propósito de fazer com que os EUA se recusem. Mais assistência à Ucrânia e pelo menos minimizá-la, porque a guerra que a Rússia poderia, como dizem, como se esperava na própria Rússia, em primeiro lugar, bem como também pensavam no Ocidente, vencer em 4 dias, capturar Kiev e a Ucrânia em 2 meses, já dura praticamente 4 anos. E dizer que a Rússia está tendo sucesso, bem, isso seria um pouco otimista demais para a Rússia. Os conquistadores, por assim dizer, vão para a Ucrânia nus e descalços, e eles mesmos admitem isso, declarando isso publicamente de forma clara e inequívoca, para que todos tenham conhecimento e não restem dúvidas sobre a posição ou o fato em questão. É evidente, portanto, que essa declaração possui um peso considerável e implica em responsabilidades. O comando russo simplesmente não vê sentido em gastar com seus próprios soldados, que são eliminados instantaneamente, e para esconder as perdas dos mortos, eles os registram como desertores. É o que contam os partisãs. Apesar dos problemas em Vovchansk, Siversk, Mirnohrad e Pokrovsk causados pela pressão máxima das tropas russas, o Donbass resiste, relatam os correspondentes de guerra ucranianos. Kupiansk está sob bombardeio, mas permanece firme. Aqui, o exército russo também está levando a pior contra as forças armadas da Ucrânia. Sensação. Uma nova tecnologia inovadora ucraniana deixou o mundo inteiro em polvorosa, e isso está incomodando o Kremlin. Putin não consegue acreditar nisso. Os Shaheds já não são mais uma ameaça para a Ucrânia. Os F-16 já estão abatendo drones russos com mísseis baratos e eficazes. Não perca os detalhes. Todos os dias, a Ucrânia está sob ataque massivo de drones russos. Os drones são lançados tanto contra a infraestrutura crítica quanto contra alvos civis. Mas na Ucrânia surgiu a melhor forma de combater os ataques russos. Caças F-16 começaram a abater minas usando mísseis APKWS-2. É muito oportuno justamente no momento em que os russos começaram a usar o princípio de lançar drones em uma rave, ou seja, várias dezenas ao mesmo tempo e em várias ondas. Anteriormente, a eficácia dos mísseis contra drones já havia sido comprovada na Ucrânia, mas quando lançados de plataformas terrestres. E agora o desenvolvimento também funciona no céu. Além disso, os russos destacam sua alta eficácia. Não se trata apenas da destruição do Geran 2 e Geran 3 com motor a jato, mas em primeiro lugar dos drones de reconhecimento. Essa era a principal ameaça para as unidades de defesa aérea. Os drones de reconhecimento operavam dentro da zona de alcance dos sistemas de defesa aérea, voavam a partir de 5.000 metros de altitude e, consequentemente, representavam um problema mais sério para o lado ucraniano. A principal vantagem desses mísseis é o preço. Antes, para derrubar um único drone, eram usados mísseis que custavam $1 milhão. E agora a eficácia é a mesma, mas o preço é várias vezes menor. Lembro que um míssil para um sistema de defesa antiaérea de curto e médio alcance custa cerca de $100 mil americanos. Já os mísseis para o sistema de defesa antiaérea Patriot custam cerca de $1.500.000. Esses mísseis, com sua impressionante capacidade de uso,
direcionada principalmente contra drones de ataque e também contra drones de reconhecimento, essa é a principal e significativa vantagem, pois permite efetivamente eliminar o custo financeiro elevado no momento crucial de uma defesa antiaérea verdadeiramente eficaz e robusta. No entanto, acreditava-se que os F-16 ucranianos não receberiam esse tipo de armamento tão cedo. Mas, de repente, um dos parceiros forneceu à Ucrânia equipamentos especiais que permitem o uso desses mísseis. O próprio fato da transferência desses meios de destruição já refuta cientificamente o argumento de que o lado americano suspendeu a assistência técnico-militar ampliada à Ucrânia. Ou seja, isso é um elemento de pressão político-militar sobre o lado russo. E repare, justamente a transferência dos meios de destruição americanos ocorre no momento de intensificação do processo de negociação. A principal questão é: isso vai mudar a situação no céu? Afinal, os drones continuam sendo um dos principais instrumentos de pressão da Rússia. Eles são lançados em série, em ondas, tentando sobrecarregar a defesa antiaérea. Não, nenhum dos sistemas de defesa antiaérea oferece garantia de 100%. Sim, isso fortalece significativamente a posição do lado ucraniano no momento da defesa, principalmente de objetos energéticos e logísticos-chave. Mas dizer que isso é uma panaceia absoluta, não, isso não corresponde à realidade. É apenas um dos sistemas de defesa aérea criados. O novo equipamento fortaleceu significativamente as forças aéreas da Ucrânia. Agora é possível abater drones inimigos de forma mais eficiente e sem gastar mísseis caros para isso. E isso é especialmente importante agora, quando os Shaheds ameaçam diariamente o céu ucraniano. A crise de combustível na Rússia está atingindo seu auge. A gasolina na Rússia está mais cara que no Zessemaio. No Zessenua, os preços caem junto com o petróleo, mas na Rússia de Putin é o contrário. Na Rússia, a gasolina sobe mais rápido que a inflação, com petróleo valendo centavos. E o que acontecerá a seguir com o que já foi um império do petróleo? Assista a Putin agora mesmo. O preço do litro da gasolina na Rússia agora é mais caro do que no Zeuanoren. A diferença é de quase 10%. Esse preço dos combustíveis não era visto desde 2021. E isso apesar de os preços do petróleo terem caído no mundo. Uma das razões, é claro, são os constantes ataques das forças armadas da Ucrânia às refinarias de petróleo da Rússia. Nos últimos 10 dias, drones ucranianos atingiram refinarias de petróleo em Syzran, Ryazan e atacaram a fábrica de FIP, na região de Krasnodar. E não sabemos exatamente quanto, mas uma grande capacidade de refino de petróleo foi desativada. E isso, antes de tudo, afeta a gasolina. A situação da gasolina na Rússia sempre foi muito tensa. Como ainda era uma refinaria de petróleo soviética, foi construída principalmente para a produção de óleo combustível, para refinarias de petróleo. Em 1º de setembro, o governo da Federação Russa prorrogou até o final do ano a proibição temporária das exportações de gasolina e introduziu restrições a outros tipos de combustível. Outro decreto introduziu a proibição da exportação de diesel, bem como de combustível marítimo e outros tipos de gasóleo, incluindo aqueles adquiridos em negociações de bolsa. As restrições entram em vigor no dia seguinte ao da publicação oficial da ordem. Elas permanecerão em vigor até 31 de dezembro de 2025, inclusive. Ao mesmo tempo, a proibição não se aplica ao fornecimento dos tipos de combustível especificados realizado por produtores diretos. Há escassez de combustível em 20 regiões da Rússia e nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, após ataques de drones ucranianos a refinarias de petróleo russas. 91. Provoca... Sério. Estou falando com a mais absoluta sinceridade e com toda a seriedade que o assunto exige, pode ter certeza disso. Outro fator importante é o fato de que a maioria das refinarias russas não foi modernizada há décadas e, portanto,
A produtividade das fábricas que sobreviveram até agora não pode ser aumentada para atender às necessidades dos russos comuns. Não possuímos instalações modernas de refino de petróleo. Vocês literalmente instalaram diversas estruturas e já criaram uma tensão séria, se não uma crise completa, no mercado de combustíveis. Talvez, após mais golpes, isso aumente. No ZEWA, o combustível é mais barato devido à queda dos preços do petróleo. Isso representa quase metade do custo da gasolina. Na Rússia, tudo é diferente. Os preços aumentam mais rápido que a inflação, embora o petróleo bruto represente não mais que 10% do custo. A maior parte do preço são impostos e taxas. A participação deles chega a 60%. E devido à guerra, os impostos começaram a aumentar significativamente, já que o orçamento militar não tem como ser preenchido, ser financiado. Portanto, o cidadão russo comum será forçado a comprar gasolina cada vez mais cara. Enquanto isso, sua renda só diminui. Choque! O Kremlin e a Índia estão preparando drones de combate para ataques contra a Ucrânia. Moscou promete à Índia um pacote de ouro de tecnologias e experiência de combate. Uma delegação do Centro de Drones FPV de Smolensk até viajou para a Índia junto com Putin para estabelecer a produção dessas máquinas mortais. Os detalhes desta aliança infernal entre o Kremlin e Nova Delhi a seguir no Mate. Boa tarde. A Federação Russa está se tornando cada vez mais dependente da Índia. Lodi e Putin decidiram fazer negócios juntos. Sei que na Índia dizem, juntos vamos avançar, juntos vamos crescer. A Rússia está expandindo ativamente a cooperação e busca estabelecer a produção conjunta de drones. Isso é afirmado em um novo relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. O Kremlin está considerando expandir a produção conjunta de armas na Índia para incluir drones que a Rússia provavelmente usará no campo de batalha na Ucrânia. Possivelmente em troca de inovações tecnológicas russas e lições aprendidas na Ucrânia. A informação foi confirmada pelo chefe da corporação estatal russa Rostec, Sergei Chemezov. Nós sugerimos. Já enviamos nossas propostas. Passe 57. A Federação Russa também está pronta para oferecer a localização da produção. Eles disseram, vamos pensar sobre isso. Moscou está negociando a localização da produção de drones russos, incluindo os drones de ataque Lancet, em território indiano. Gente, vamos não falar sobre isso. Na véspera, Putin destacou em entrevista à India Today que a Rússia coopera estreitamente com a Índia. Ela não apenas fornece armas para o Oriente, mas também transfere tecnologias para os setores de construção naval, de mísseis e de aviação. Segundo analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, tais declarações indicam a intenção do Kremlin de aprofundar a cooperação técnico-militar com a Índia, possivelmente até a produção conjunta de drones de ataque. Graças ao seu aliado, o Kremlin conta com o uso desses drones na guerra contra a Ucrânia, em troca da transferência para a Índia de novas tecnologias e experiência de combate adquirida na guerra. Quero que fique claro, a delegação russa veio não apenas para discutir questões energéticas, não apenas para fazer pedidos e assinar contratos de fornecimento de petróleo ou gás. Queremos desenvolver relações multifacetadas com a Índia. A visita da delegação do centro de Smolensk, o envio experimental de FIV-drones para a Índia colocou todos os pontos nos is. Isso foi declarado como o cumprimento de tarefas no âmbito da parceria estratégica russo-indiana. Valorizamos muito a posição da Índia em muitas questões. A Índia é o único país com o qual nunca estivemos em guerra, com o qual não temos reivindicações mútuas. E somos gratos. Agradecemos ao lado indiano por sempre atender aos nossos convites, comparecer aos nossos treinos e nos convidar. Paralelamente, a Rússia está tentando atrair o maior número possível de trabalhadores indianos para o país. O vice-primeiro-ministro Denis Manturov declarou que Moscou está pronta para receber um número ilimitado de migrantes da Índia. Como se descobriu, tudo isso é porque Putin enviou para a guerra uma parte significativa da população. Atualmente, a indústria russa carece de 1,5 milhão de pessoas nos setores de comércio, construção e serviços. Processamento. Pesca catastrófica, que pode ser incluída no mínimo social essencial.
Pessoal, no que diz respeito, por exemplo, ao comércio internacional, eu escrevo seguindo a ordem expressa do Kremlin sobre o vírus, a construção e outros temas relevantes. Acho que temos inimigos, lugares de trabalho fechados com certeza existem. Além disso, nomeado pelo Kremlin, o chefe da administração de ocupação da região de Kherson, Saldo, declarou: ele discutiu com representantes indianos as possibilidades de cooperação. Empresários da Índia, Irã, Nicarágua e França demonstraram interesse. Isso é confiança em nossa terra, em seu futuro, na determinação das pessoas de construir uma nova e próspera região de Kherson. A cooperação com a Rússia já está causando perdas econômicas significativas para a Índia. Devido à compra de petróleo e armas russas, os Massachusetts aumentaram, em 2025, as tarifas sobre a maioria dos produtos indianos para 50%, incluindo tarifas adicionais relacionadas ao comércio de recursos energéticos. Isso afetou os produtores indianos voltados para o mercado americano. E após o último encontro entre Modi e Putin, a rúpia indiana caiu para o nível mais baixo da história. Dizem que antes Yok conseguia passar um ano inteiro sem colocar nada na boca, mas agora estão batendo o recorde, comem de tudo. A Índia teme sanções, por isso pretende reduzir a importação de petróleo russo ao nível mínimo nos próximos 3 anos. A maior empresa de energia da Índia já interrompeu completamente as compras, passando a adquirir matéria-prima de países do Oriente Médio e do Zeuailho. Isso é um evento importante, porque nós nos conhecemos há 25 anos. A mídia informou que, durante a visita de Putin a Delhi, ele planejava discutir a compra de caças russos e sistemas de defesa antiaérea. A Índia também concordou em alugar por 10 anos um submarino nuclear de ataque russo no valor de $2 bilhões. Isso é tudo por agora. Mais notícias infernais da linha de frente você verá já na próxima edição.